dela, Pai, em nome santo de Jesus, meu Pai, e repreende, meu Pai, toda a fúria, Senhor, do inimigo, sobre a vida da tua serva, Pai, em nome santo de Jesus, sobre a família dela, Pai, em nome santo de Jesus, meu Pai, reveste, meu Pai, a tua serva, Senhor, com todas as armaduras que vinha dos altos céus, Pai, em nome santo de Jesus, que 1000 venha cair ao lado dela, Senhor, 10.000 à tua direita, Pai, e que nenhum mal, Senhor, venha chegar até a vida dela, nenhum mal, Senhor, venha chegar até a tenda dela, Pai, em nome santo de Jesus, meu Pai, eu te peço, e aquilo, Senhor, que a tua serva precisa, meu Deus, vai dando, meu Pai, com a tua providência, meu Pai, neste momento, em nome de Jesus, renova a tua serva, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, faz o sobrenatural acontecer na vida dela, surpreende ela, meu Pai, nessa noite, tira ela de cima, Pai, em nome santo de Jesus, que ela venha diminuir, Pai, e que o Senhor, meu Deus, venha estar se crescendo, Pai, sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Sem mais demoras, abra suas Bíblias no livro de Hebreus, em nome de Jesus. Eu sinto o teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu sinto todo o teu poder tomando conta do lugar, de braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser, de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Amém? Hebreus 3, do seu versículo 7 até o 13. Rapaz, já falou desde o começo, na abertura do culto, no louvor, e ele continuará falando com a sua igreja. Ele, a cada momento, a cada culto, ele nos ensina, nos instrui, nos exorta, nos corrige, nos fortalece, nos renova. E não apenas nos protege, ele mostra que ele é fiel. Que buscamos em Deus ser fiéis a ele, como ele é fiel para conosco. Hebreus 3, o seu versículo 7 até o 13, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos a minha obra. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano
do pecado. Amém? Senta dando glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada de 2 gumes, corta na alma a divisão das juntas e medulas. Mas a palavra de Deus diz que todos aqueles que são chamados pelo propósito do Senhor para estar ministrando a sua palavra, tem que saber que primeiro, antes de cortar lá, temos que estar buscando examinar a nós mesmos. Nunca devemos fazer só assim, porque também estamos aptos a errar e a falhar. Mas a palavra do Senhor é bem clara. Que não venhamos a ser como os servos de outrora. Que servo de outrora é esse, irmã Suede? Os israelitas no deserto era para passar 40 dias. Eles passaram 40 anos. Por isso o Senhor se indignou contra essa geração e disse: esses sempre erram, e em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Isso vem do nosso Deus. Antes exortai-vos uns aos outros. Antes. Porque todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A Bíblia diz, lá em Isaías 55:8, os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, diz o Senhor. Mais alto que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Por que, irmã Suede? Porque papai hoje me levou para essa palavra, igreja. O diácono Anderson só fez confirmar, juntamente com o diácono Fábio, aquilo que papai quer de mim e de você, igreja. Limpeza, comunhão, fidelidade, sinceridade para com aquele que nos conhece de dentro para fora. Quando a gente diz que é de dentro para fora, igreja, porque o homem não conhece o homem, mas um ser perfeito, eterno e soberano conhece. E se tem homens e mulheres de Deus sobre a face dessa terra, como há neste lugar, se Ele quiser, Ele revela o que sai oculto e escondido, para mostrar que Ele é Deus. Mas Ele tem falado através dos seus servos, através das suas servas. Ele tem buscado da sua igreja comunhão, tem buscado da sua igreja santificação, tem buscado da sua igreja sinceridade. Não precisa falar muito em oração, mas precisa ser sincero nas palavras que lança diante de Deus. O inimigo está ao derredor procurando a quem possa tragar. Israel passou 40 anos, sendo que era para passar 40 dias. E tudo porque, igreja, o seu coração ainda não estava perfeito aos olhos de Deus. Aquele que conhece a minha, você sabe, igreja, porque Ele ainda não entregou a bênção que você espera, porque Ele ainda não fez o milagre que você deseja,
E se Ele conhece e Ele sabe, Ele espera que nós examinemos a nós mesmos e sejamos humildes e sinceros para com Deus, em reconhecimento que Ele é perfeito. Não esconda de Deus o que você não pode. Você pode, eu posso esconder do homem, mas não podemos esconder nada do Espírito Santo. Israel foi tanto que murmurou contra Deus, que passou 40 anos. E papai diz na palavra dele, esse povo, por isso me indignei contra essa geração. Esses sempre erram, e em seu coração, e não conhecem os meus caminhos. O que é que adianta estar na casa do Senhor todos os cultos? O que é que adianta louvar a Deus todos os cultos? Em casa, levantar adoração a Deus? Se ainda há algo que não agrada a Deus em mim e você. Se há alguma rapina que precisa ser tirada de mim e de você. Mas papai sabe que nós não somos perfeitos, nós não temos força. Mas ele diz que ele está para ser a nossa força. Quando a gente precisa, o Senhor diz, eis que estou contigo. Confia em mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não se engane, igreja. E o Senhor diz que assim jurou na sua ira, que não entrarão este povo no repouso. E ele exorta a mim e a você. No versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para que se aparte do Deus vivo. Por quê? Porque isso pode fazer com que eu e você venha perder aquilo que nós almejamos, que é a salvação. Podemos estar diante do Cristo, podemos estar diante do Cristo. Mas aquilo que pode garantir a mim e a você, ouvir dele, bendito do meu Pai, possuir por herança o gozo que está preparado para vós desde a fundação do mundo, é aquilo que eu e você tem que examinar, se nós temos isso, e se nós somos isso. Temos que lutar a cada dia, igreja, e buscar a Deus a cada momento para nos ajudar em nossas fraquezas, em nossas dificuldades. Essa semana, eu ouvi alguém dizer que o inimigo ele não mostra a bandeja feia. Ele não oferece bandeja ruim. Ele não mostra prato feio, pelo contrário. Ele só vai mostrar aquilo que vai agradar aos olhos. O laço está armado. E aí está à espera para que venha se empuxar. Porque no laço não tem algo que seja desagradável, igreja. Não brinquemos de ser servos de Deus, porque crente até o diabo é. E ele crê em Deus, chega e estremece. Mas há uma diferença entre ele e nós. Nós acreditamos, confiamos e buscamos pela misericórdia do Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. E essa diferença que tem que estar na minha e na sua vida continuamente, igreja, todos os dias.
Fazer a diferença não é fácil, e é fácil ao mesmo tempo. O Senhor diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Há caminho que parece bom e reto aos homens, mas são caminhos de morte. Porque já foi dito nesta noite, aquelas raposinhas que estão em nós, são a questão que já foi dito, veste, palavras, comportamento, pensamento, que tem que ser deixado. Mas aí diz: eu não tenho. Mas você serve a um Deus que é dono do ouro e da prata. É um Deus do impossível. Ele usa aquele que tem para abençoar aquele que não tem, para mostrar que Ele é Deus. Se você não tem vestes dignas de uma serva ou de um servo de Deus, faça prova com Deus e veja que Ele vai ser fiel para com a sua vida. Se você não tem forças de largar um vício, faça prova com Deus. Mas papai quer sinceridade. Porque no mundo tereis aflições. Mas ele diz: tende bom ânimo. Se ele venceu o mundo sendo carne, veio em carne, sendo servo, se fez homem, para nos dar exemplo de como temos que viver e vencer o mundo nesses dias. Ele está em vestes de glória, sentado à destra do Pai, para interceder por mim e por você, igreja. Mas a palavra de Deus é bem clara: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo tem que se fazer novo. Israel passou 40 anos, era passar 40 dias. Mas aquele que sonda e esquadrinha os corações sabia que ele ainda não estava pronto para entrar na terra prometida. Ele não estava preparado para receber a bênção. E foi provado no deserto. E foi provado no deserto. E provou as maravilhas, os mistérios, os milagres de Deus. Quem pode dizer que Israel não teve providência de Deus? A palavra diz que as suas roupas não envelheceram, os seus sapatos não encolheram, não rasgaram, não faltou alimento, não faltou água, não faltou abrigo. Durante o dia uma coluna de nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. Tudo isso provisão e providência de Deus para os filhos de Israel. Mas ainda assim, eles murmuraram, eles se queixaram, eles foram rebeldes, eles desobedeceram e assim fizeram um bezerro de ouro. Porque disseram que Deus não estava ouvindo, que Deus não estava vendo, que Deus não estava com eles, que Deus não estava se importando com o que eles estavam vivendo. Isso se chama ingratidão, igreja. E hoje em dia eu creio que não seja diferente. Tem muitos que estão vivendo os milagres de Deus. Tem muitos que estão vivendo a providência de Deus. Tem muitos que estão vivendo o novo de Deus, mas ainda assim murmuram e reclamam do que Deus está fazendo. E pensa que está só. Por quê? A palavra de Deus diz: Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Os ouvidos de Deus não estão agravados e as suas mãos não estão encolhidas. Mas eu creio que também sempre foi dito que o homem pode, Deus não vai fazer.
O que eu e você pode fazer, Deus não vai fazer. Mas o que eu e você não pode, isso Deus faz. Porque Ele sempre mostrou que Ele é Deus. Teve cura, teve libertação, teve milagres. Saiu água da rocha. Mas ainda assim, o povo foi ingrato. E o Senhor diz para mim e para você que não sejamos assim. Porque Ele vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas se o Senhor Jesus, Ele lutou, Ele passou por aflições, Ele sofreu, mas Ele venceu em carne, se fez homem. E porque eu e você não queremos lutar, porque eu e você não queremos perseverar, porque eu e você ainda pensamos em desistir, e porque eu e você ainda duvida da grandeza desse Deus. Se até aqui Ele nos pôs de pé, se até aqui Ele nos sustentou, se até aqui Ele nos fez chegar, e até aqui Ele mostrou que a minha e a tua parentela, Ele guarda e Ele cuida. Ainda que o inimigo tente tragar, ainda que o inimigo tente ceifar, mas Deus ainda dá o livramento. Mas é porque, Deus, eu sou bom? Não. Mas porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Mas o que eu e você está fazendo, igreja, para este Deus? Se vir para o culto é muito. Se elevar os teus olhos ao monte, glorificar, adorar, louvar a Ele é muito. Se mudar o seu comportamento, que não é mudança de comportamento. Porque eu aprendi assim, mudar é, quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não minta mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem tem seus vícios sabe muito bem que não é fácil se livrar, mas busca a Deus que Ele é fiel e pode fazer, desde quando tem a possibilidade, através da sua disponibilidade. Dizer, Senhor, sozinho eu não consigo, mas contigo eu sou mais que vencedor. E declara a minha libertação desse vício. E vai buscando em jejum e oração, num propósito com Deus. E que no tempo certo o papai vai mostrando o que Ele faz. E o desejo de fumar, o desejo de beber, não existirá mais. Mas são essas as coisas que o Senhor diz que tem que ser deixado. Quem mentia, não minta mais. Porque isso não agrada a Deus. Não esconda do homem. Porque você até pode. Mas o Deus que está acima de tudo e todos, a quem você e eu escolheu estar servindo, Ele revela. Não tem nada oculto que o Senhor não traga a revelação. Não tem nada escondido que Ele não mostre. Culto de busca pelo Espírito Santo. Mas o Senhor diz que a casa dele tem que estar limpa. Tem que estar em limpeza, como já foi dito aqui. Se esforçamos tanto para agradar o homem, por que não vamos fazer o mínimo para agradar a esse Deus que nos coloca de pé todos os dias? Que nos dá o livramento todos os dias. Que se hoje tem alimento, glória a Deus, mas se hoje não tem, amanhã tem, porque Ele é fiel. Por que não fazemos a nossa parte para agradar a esse Deus?
Espírito Santo, ele é algo mais sensível da Trindade Santa. Há tanto que a palavra de Deus diz que todo e qualquer pecado pode vir a ser perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você quer, Deus está pronto para dar. Mas temos que ter uma sinceridade para com Deus. Temos que saber, o obedecer é melhor do que o sacrificar, igreja. Porque ninguém vai poder dizer naquele grande dia, eu não soube, eu não sabia, ninguém me disse, ninguém me avisou, ninguém. Porque todos os dias papai está usando os seus servos e as suas servas para exortar, direcionar, instruir e falar com o seu povo o que ele quer da sua igreja. Israel tentou a Deus, desagradou a Deus, mas quando estava no Egito, ele clamou a Deus, ele suplicou a Deus, para que Deus viesse a socorrer ele, porque ele estava sofrendo, estava perecendo, estava padecendo, estava como escravo no Egito. E o Senhor usou Moisés para resgatar este povo com mãos fortes. Enquanto que esse mesmo povo, depois, se virou contra o Deus que o salvou, que o libertou, que o resgatou do cativeiro. E que mostrou que Ele é Deus vivo e poderoso. Abriu o mar vermelho diante deste povo. Fez Faraó e os seus cavalos perecerem. Como já foi dito, pôs uma coluna de fogo e uma coluna de nuvens. Codornizes em meio ao deserto. Sapatos não envelheciam, não rasgavam suas roupas. Mas o povo, ingrato, murmurou, se virou contra Deus, ao ponto de fazer um bezerro de ouro. E essa noite eu pergunto, qual bezerro de ouro que estamos fazendo na presença de Deus? Qual bezerro de ouro está sendo levantado na tua vida diante de Deus? Será que tem alguma igreja que esteja desagradando a Deus? Porque a palavra de Deus é bem clara. Ele não quer que sejamos iguais a Israel. Ele não quer que nós sejamos iguais aos filhos de Israel. Ele só diz que tenhamos que exortar-vos uns aos outros todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, se cair, não é por falta de saber, não é por falta de ter, não é por falta de ser, mas sim por querer. Então vigia, igreja. Porque se o Senhor diz que ninguém se engane, ninguém. E Joel tem uma promessa para mim e para a tua vida, que foi dita lá em Atos, que é o Senhor derramar sobre a sua igreja o seu Espírito. Sobre toda a carne. Não há nenhuma exceção. O Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Foi uma promessa feita lá em Joel 2:28.
e que foi renovada lá em Atos 2, 17 e 18. Então, igreja, liberado já foi, decretado já está, prometido também, mas o que falta é a minha e a sua posição na presença de Deus, para que sejamos aptos para receber do Deus vivo esta promessa. Mas temos que saber também que lá em João 10:10 diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Enquanto que o Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então, igreja, cuidado. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que acontece fora dos olhos dos líderes espirituais, na minha e na tua vida. Porque a palavra de Deus diz também: do que se queixarás o homem, a não ser dos seus próprios erros e pecados. Do que se queixarás o homem, a não ser dos seus próprios erros e pecados. Então não é Deus que é o culpado por eu e você não receber algo. Deus não é o culpado por alguém da minha e da sua família não estar ainda nos pés do Senhor. Às vezes é o tempo do Pai a trabalhar na vida. Mas também temos que ter um bom testemunho, igreja. Temos que dar um bom testemunho. Lá em Provérbios, em Hebreus 12:1 diz: tenha um bom testemunho. Nada é por acaso. A palavra de Deus diz que já está tudo preparado. E o Cristo vem buscar a sua noiva. Eis que ele vem buscar a sua igreja. Mas ele tem um requisito claro. Uma igreja adornada, uma igreja limpa, uma igreja separada. Isso já é várias vezes dito aqui. Ele vem buscar uma igreja limpa, adornada, preparada, separada. E quanto que ele nos dá tempo para que nós possamos estar desse modo. Mas não que nós sejamos perfeitos, nós não somos. Mas ele sabe que nós temos a capacidade de sermos ainda que imperfeitos, o que pode agradar a ele que é perfeito. Mas depende de mim e de você, igreja. E que não venhamos ser como Israel naquele deserto. Que não venhamos fazer como os filhos de Israel naquele deserto. E que não aconteça na minha e na sua vida o que aconteceu com os filhos de Israel naquele deserto. Que só os mais novos puderam entrar na terra prometida. Daqueles outros só Caleb e Josué. Então vamos vigiar, igreja. Vamos ter prudência. Vamos buscar nos santificar. Vamos buscar nos limpar. Vamos buscar a Deus para nos ajudar em nossas fraquezas. Porque sozinho nós não podemos, igreja. Ninguém diga que só vai poder vencer o pecado, que não vai. É mais fácil o pecado vencer a cada um de nós, se nós não buscarmos a Deus em oração, em sinceridade, verdade, e não achando que nós estamos certos através do nosso próprio eu. Porque a palavra de Deus é bem clara: os caminhos de Deus são maiores que os nossos, o pensamento de Deus são maiores que os nossos. Então os nossos pensamentos
pensamentos não se comparam aos pensamentos de Deus. Mas Ele conhece a cada um dos nossos pensamentos. Então não se engane, igreja, pensando que o que eu e você faz aqui, que não tem cobro de Deus, ou que Deus não usa ninguém para falar, está para agradar a Deus. Examina a si mesmo. Examina as suas próprias ações. Examina a si mesmo. E diante daquele que é perfeito, busca ver a luz da palavra, se isso agrada ao Espírito Santo. Porque senão, igreja, desfaz, tira, pede a Deus para ajudar. Porque se Deus não fizer, ninguém faz. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que buscam edificar. Temos que viver aquilo que pregamos, igreja. Temos que tentar viver aquilo que louvamos, igreja. Porque não adianta louvar de lábios, não adianta pregar de boca, se a minha e a sua vida não condiz, se a minha e a sua vida não agrada ao Senhor da seara. Israel ficou, só os mais novos entraram. E o Cristo está à porta, igreja. E o Senhor nos exorta essa noite. Temos que ser diferentes. Temos que agir diferente. Quebra os altares que ainda há. Quebra os bezerros de ouro que ainda há em mim e você. Se há algum, quebra. Não importa o que seja, busca a Deus para ajudar a quebrar. A cegueira espiritual impede com que eu e você veja a verdade da vontade de Deus. A sexualidade está invadindo os templos, a vaidade está aumentando, a incredulidade, a frieza, tudo isso está diante do Senhor, em meio ao seu povo, e muitos dormem, muitos estão cochilando, e papai quer que desperta, igreja. Desperta, tu que dormes, e busca servir a Deus na sinceridade, para que isso não aconteça comigo e com você. Para que naquele grande dia nós não venhamos a ficar, para que naquele grande dia nós não venhamos a ouvir: apartai de mim, pois não vos conheço. E para que não sejamos como os filhos de Israel foram, para nosso Deus. Agora somos nós que temos que fazer a diferença. Somos nós que temos que mostrar ao mundo quem é Deus. Porque Isaías, Elias, Eliseu, Jeremias já passou. O tempo desses profetas, desses homens de Deus, passou. Mas a palavra de Deus diz que eles estão esperando por mim e por você, igreja. Porque o Cristo assim prometeu. Então que nesta noite tenhamos essa certeza. Que não adianta, porque não vamos estar para ser, se nós não desprendermos do que não agrada a Deus. As raposinhas temos que tirar. Porque senão vai acontecer a mesma coisa comigo e com você, como aconteceu com os filhos de Israel. Não vamos entrar. Não vamos chegar até o Cristo. Ou vamos ouvir dele: apartai de mim, pois não vos conheço. Que sejamos gratos e não ingratos. Que sejamos
fiéis, que sejamos dignos, que venhamos buscar a ser dignos de estarmos como filhos e filhas desse Deus, como servos e servas desse Senhor, como amigos desse Espírito Santo. Amém? Quem entendeu, dê glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, e as palmas louve ao Senhor. Ministério de louvor. Aleluia.